Olá, meus queridos. Então, nós estamos aqui para mais uma aula de Química. Na nossa última aula, a gente veio falando de balanceamento de equações químicas. Nós falamos que todas as equações químicas, sejam elas de qualquer tipo que for, né, daqueles tipos que nós já estudamos, elas devem estar balanceadas. E normalmente a gente balanceia com números inteiros e pequenos, né, dando preferência para números inteiros e pequenos. Nos coeficientes, é o que nos é permitido modificar numa equação química. Então, eu nunca posso colocar aqueles números pequenininhos da fórmula, porque senão eu mudo a fórmula do elemento. Eu não posso mudar a fórmula, eu posso mudar a quantidade que eu tenho de determinadas substâncias, tá? Então, a gente ainda vai fazer várias atividades dessa matéria, porque a variabilidade de exercícios é muito grande e nós queremos nos cercar de todas as possibilidades, tá? Então, convido vocês a me acompanhar agora para uma atividade que eu preparei para a gente fazer. Ó, então, na última aula, a gente parou nesse balanceamento aqui que nós fizemos. E hoje nós vamos continuar, olha só, nós vamos fazer essas atividades aqui. Nessas atividades de hoje, eu já coloquei até a resposta certa, já tem até a resposta certa. Não tem problema não, tá, gente? A gente vai fazer atividade normal e vocês vão chegar à conclusão de qual é a resposta correta. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho essa equação, Al2O3 mais HCl, que formou a LCl3 mais H2O. A substância óxido de alumínio é utilizada como antiácido. A reação que ocorre no estômago é... Então, colocou a reação do estômago aqui. Os coeficientes, então ele está me perguntando, quem são X, Y, Z e W, ok? Lembra que a nossa regrinha, o símbolo dela lá era o macho? Então, primeiro a gente balanceia os metais, depois os ametais, depois o carbono, o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Em 99% dos casos, a gente vai seguir essa regrinha aqui. Então, nesse caso, metal que eu tenho é o alumínio. Então, olha só, eu tenho 2 alumínios desse lado, 1 alumínio do lado de cá. Então, a princípio, eu vou colocar um 2 aqui, certo? Só que esse 2, ele vai resolver o problema do alumínio. Vamos colocar um 2 menor aqui. Eu não sei por que a minha canetinha está dando esse problema, mas vamos tentar prosseguir. 2 alumínios. Depois eu vou para o ametal. O ametal é o cloro. Eu fiquei com 2 vezes 3, 6 cloros. Então, eu tenho que colocar um 6 aqui no lugar do Y. Tá. Depois vem o carbono, eu não tenho carbono. O hidrogênio, ó, eu tenho 6 hidrogênios. Eu vou ter que colocar um 3 aqui para eu ficar com 3 vezes 2, 6 hidrogênios, certo? E por último, o O. O O, eu tenho 3 Os do lado de cá. E do lado de cá eu tenho 3 vezes 1, 3 Os também. Então, ó, conferindo. 2 alumínios, 2 alumínios, 3 oxigênios, 3 vezes 1, 3 oxigênios, 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, 6 cloros, 2 vezes 3, 6 cloros.
Então, ele está me perguntando quem são. Esse aqui que eu não coloquei nada, gente, é o 1, não esquece disso, tá? Então, a minha resposta vai ser 1, 6, 2, 3. Ok? Por isso que a letra E é a resposta correta. Beleza? Então, vamos para o próximo. Olha só. Completando as equações químicas abaixo e após balanceamento, assinale o que for correto. Ele te deu, olha, a fila de reatividade dos metais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma reação, olha, os dois são compostos. Então, ó, positivo, olha só, positivo, negativo, aqui também, positivo, negativo. Então, vou juntar o positivo com o negativo. Vai juntar o Na com o SO4. Só que você vai lembrar que a valência do Na é 1, beleza. Mas a valência do SO4 é 2. Então, tem que descer um 2 para cá. Na2 é SO4. Mais positivo com negativo. Olha lá. H com OH vai formar o quê? H2O. Então, é uma reação de neutralização. Lembra na reação de neutralização? O que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar o número de H do ácido com o número de OH da base. Então, fica muito mais fácil. Olha, quantos OH que a minha base tem? 1. Quantos Hs que o meu ácido tem? 2. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um 2 aqui na frente. Ó. Fiquei com 2Na, 2Na. Certo? 2O com mais 4O, 6Os. 4O, então vou ter que colocar um 2 aqui, ó, para eu ficar com 4 mais 2, 6Os. H, eu tenho 2 daqui, com mais 2 daqui, são 4. 2 vezes 2, 4. Então, beleza. Agora, esse daqui tá sozinho, e ele é um metal. Então, ele tá querendo roubar o lugar de quem? Olha, do H, que é positivo. O Al consegue roubar o lugar do H? Olha, é mais reativo que ele? É, então ele consegue. Então, o Al junta com o Cl. Olha só. Só que a valência do Al é 3. Então, tem que descer um 3 para cá. Fica LCl3. A valência do Cl é 1, porque ele está na família 7A. Então, ele quer ganhar um elétron. E quem acaba a história sozinho? O H. Mas você se lembra que o H, ele é diatômico, ele não existe sozinho. Ele só existe o quê? H2. Então, a gente precisa balancear aqui, ó. Um AL. Beleza. Agora, eu fiquei com 3 CLs. Eu teria que colocar um 3 aqui no CL. Só que aí eu acabaria ficando com 3 Hs. Olha, e do lado de cá eu tenho 2 Hs. Então, é mais fácil eu colocar 6. Por quê? Aí eu vou ficar com, ó, 6 Hs, eu coloco um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6 Hs. E 6 Cls. Então, eu vou colocar um 2 aqui, 2 vezes 3, 6 Cls. Fiquei com 2 alumínios, então eu vou colocar o que aqui? 2 no alumínio. Ok? Agora vamos ver as opções. Na equação 1, forma-se um sal inorgânico. Na equação 2, a liberação de gás hidrogênio. NaSO4 e AlCl2 estão entre os produtos da reação 1 e 2. Ó, o que não for correto. Faltou um não aqui, tá, gente? Porque essa aqui está correta. Olha, formou um sal. Quem é o sal aqui, ó? O Na2SO4, é o sal. Ocorre liberação de hidrogênio? Ocorre, é o hidrogênio aqui, ó. Na equação 1, balanceada, ocorre a formação de 2 mols de água? Sim, tá certo. O único que está errado é o número 4 aqui, ó. Não é NaSO4, é Na2SO4 e não é a LCl2, é a LCl3. Então, aqui existe um não, tá? Que eles esqueceram lá na hora de fazer a questão. Beleza?
Então tá, então vamos continuar. Ó, a água e a formação de cavernas. As cavernas se formam, em sua maioria, nas rochas calcárias. O processo de dissolução se inicia através de uma reação entre o gás carbônico e a água, originando o ácido carbônico. As rochas calcárias possuem carbonato de cálcio, o qual reage com o ácido carbônico, liberando o bicarbonato de cálcio, que por ser solúvel é levado pela água. Tá, ele te falou o processo inteiro. Agora, o que ele está te pedindo? Ó, a reação química entre as duas primeiras substâncias citadas no texto pode ser representada pela equação. Então, quais são as duas substâncias citadas no texto? Olha só. Ele fala aqui, ó, as cavernas se formam, o processo se inicia através de uma reação entre o gás carbônico e a água, originando o ácido carbônico. Então, por isso que ele está falando, ó, o gás carbônico, quem é? CO2. Ele vai reagir com quem? Com a água. H2O. E ele vai formar o ácido carbônico, que é, ó, H2CO3. Então, por isso que a gente vai marcar aqui a letra A. Ele pediu apenas a primeira parte que ele falou lá em cima. Não pediu nada mais diferente, tá bom? Vamos lá então, ó. Os compostos inorgânicos podem, muitas vezes, ajudar os investigadores a solucionar crimes. Por exemplo, é possível identificar as impressões latentes, que são impressões digitais que não são possíveis visualizar sem um tratamento específico. Ao tocarmos em objetos, deixamos neles várias substâncias, e uma delas é o cloreto de sódio, expelido por meio do suor. Para encontrar essa impressão, os investigadores borrifam, ó, então, ó, o cloreto de sódio está na mão da gente, por causa do suor. O que eles fazem? Eles borrifam os objetos que o suspeito tocou com uma solução de nitrato de prata, que está aqui, que ao entrar em contato com o cloreto de sódio, reage formando o cloreto de prata, que é esse aqui, ó. O cloreto de prata é branco e quando exposto à luz solar, revela as linhas da impressão digital do criminoso, conforme a reação química abaixo. Olha que legal, hein? Analise a reação e assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar primeiro. Que tipo de reação é essa? Eu tenho 2 reagentes, 2 produtos. Entre elas, eu encontro substâncias simples? Não. Todas as substâncias envolvidas são substâncias compostas, certo? 2 de um lado, 2 do outro. Isso significa que essa reação é uma reação de dupla troca, ok? Que a gente já falou sobre ela. Agora, o que ele está te falando aqui? Ó? Na letra A, trata-se de uma reação de dupla troca entre ácido e base. Essa substância aqui, como que a gente classifica ela? Olha, é um ácido? Começou com H? Não. Não terminou com OH? Não. Então, ela é um sal, certo? Para ser óxido, você lembra que tem que ser 2 elementos apenas e o último tem que ser oxigênio. Essa outra substância aqui, ó, não é ácido, não começou com H, não é base, não terminou com OH e não é óxido também, ó. Por quê? Porque são 3 elementos diferentes, ó. Então, ela também é o quê? Sal. Essa aqui, 1, 2, 3, sal. E essa aqui, olha, não começou com H, não terminou com OH e nem tem O. Ela é o quê? Sal. Então, por isso que a gente vai falar que trata-se de quê? De uma reação de dupla troca entre sais apenas. Entre todas as substâncias envolvidas são sais. Ok, gente?
Beleza. Uma reação bem comum no dia a dia é a combustão de combustíveis fósseis, como a gasolina. Em contato com o oxigênio, o octano, componente principal desse combustível, queima, liberando calor. Então, esse aqui é o octano, que vai entrar em contato com o oxigênio, vai queimar e vai liberar gás carbônico e água, certo? Os valores dos menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis, quer dizer, x, y, z e w, para essa equação são respectivamente. Então, vamos seguir a nossa regrinha, ó. A regrinha diz que primeiro são os metais. Eu não tenho nenhum metal aqui, então eu vou para o ametal. Tenho ametal? Tenho ametal aqui, mas que eu tenho aqui é só o oxigênio. O oxigênio é o último, então não vou nele agora. Carbono, então vamos no carbono. 8 carbonos aqui. Então, eu vou colocar um 8 aqui para eu ter 8 carbonos do lado de cá também. Depois, o hidrogênio. Eu tenho 18 hidrogênios aqui. Então, eu vou colocar 9. 9 vezes 2, 18 hidrogênios do outro lado. Por último, o oxigênio. Ó, do lado de cá, eu tenho apenas 2. Aqui eu tenho 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. 16 com 9 dá 25. Olha só. Como que eu vou fazer 2 virar 25? Olha o segredo agora. Você teria que multiplicar esse 2 para virar 25 por 12,5, certo? 12,5 vezes 2 dá 25, confere. Aí, estaria balanceada sua equação? Ó, 8 carbonos, 8 carbonos. 18 hidrogênios, 18 hidrogênios. 25O, 25O. Estaria balanceada. Só que ele te pediu os menores coeficientes inteiros. Então, você não pode usar o 12,5. Como que você vai fazer, então, para balancear com números inteiros? Você vai pegar todos que você encontrou e multiplicar tudo por 2. Eles vão virar todos inteiros, ó. Qual o número que eu tinha colocado aqui? 1. Eu vou colocar quanto? 2. Qual o número que eu tinha colocado aqui? 12,5 vezes 2 vai dar 25. O 8 vai virar 16 e o 9 vai virar 18. Aí eu vou ficar, ó, vamos ver se vai dar certo. 2 vezes 8, 16C. 16 vezes 1, 16C. 2 vezes 18, 36H. 18 vezes 2, 36H. E o O, 25 vezes 2, 50. 16 vezes 2, 32. 32 com 18, 50 também. Tá vendo? Então, quando você tiver que balancear e ele exigir que todos sejam números inteiros e alguns dos seus coeficientes tenham dado número decimal, é só você pegar a equação inteira e multiplicar todos os coeficientes por 2. Gente, mas não pode esquecer, ó, até quando o coeficiente é 1, você tem que multiplicar por 2, tá? Então, ficou 2, 25, 16 e 18. Ok? Beleza, vamos mais um então, ó. Em uma equação química, a igualdade entre o número de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos é obtida pelo balanceamento da equação, que consiste em acertar os coeficientes estequiométricos. A técnica mais utilizada para a determinação desses coeficientes é conhecida como tentativa. Por meio do balanceamento, relacione as colunas das equações químicas apresentadas com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, vamos lá. No primeiro caso, ó, vou começar pelo Mg, que é metal. 1 Mg, 1 Mg. Depois eu vou para o ametal. Cl, 1 Cl, 2 Cls. Então, vou colocar um 2 aqui.
Fiquei com 2H, 2H. Beleza, balanceou. Então, quais são os coeficientes? 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Então, esse aqui corresponde ao A. Depois, a letrinha já tá ali, né, gente? É o A lá embaixo, tá? Não olha, não. Então, vamos fazer junto aqui, ó. Primeiro, eu vou no AL. Então, o AL eu tenho 2, vou colocar um 2 aqui. Depois, eu vou no não metal. O não metal é o CL. 2 vezes 3, 6. Eu vou colocar um 6 aqui no CL. 6 vezes 1, 6. Depois é o H. Fiquei com 6H do lado de cá, então vou colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6H. E o O? 3 Os, 3 Os. Então, quais são os coeficientes? Ó? 1, 6, 2, 3. Ok? Esse aqui. Esse daqui agora, eu vou começar pelo metal. ZN. 1 ZN, 1 ZN. Tá. O A metal é o N. Então, aqui eu tenho 2 N's. Aqui eu tenho um N. Então, vou colocar um 2 aqui. Beleza. Depois, eu tenho o H. Ó, aqui eu tenho 2 H's. E aqui eu tenho 2 com 2, 4. Então, vou colocar um 2 aqui. Ok? Aí, agora vem o O, por último, ó. 3 vezes 2, 6O, com mais 2, 8O. Aqui eu tenho 2 Os, com mais 6 Os, 8 Os. Então, os coeficientes são 1, 2, 1, 2. Ó, 1, 2, 1, 2. Ok? E a última, ó, vamos começar então. Eu não tenho nenhum metal, vou começar pelo ametal, que é o S. Um S, um S. Depois o H. 2 Hs, 2 Hs. Por último, o O. O O tá problemático, olha só. Eu tenho 2 Os aqui e aqui eu tenho 1 com 2, 3. Então, eu vou ter que transformar isso aqui num número par. Posso colocar um 2 aqui, ó. 2 Os com mais 2 Os são 4 Os. Então, vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Só que eu acabei modificando o H, olha. Com quantos Hs eu fiquei agora? Fiquei com 4 Hs. Então, eu vou ter que colocar um 2 aqui. 4 Hs. Acabei modificando o S, olha. Fiquei com quantos S? 2, então vou ter que pôr um 2 aqui. E agora o O deu errado, olha. Vou ter que mudar esse O aqui. Porque eu fiquei com 2 Os mais 4 Os, são 6. 6 é par. Também dá para eu acertar, ó. É só eu colocar um 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Então, meus coeficientes são 2, 3, 2, 2. Que é esse daqui. Então, esse primeiro aqui é o A aqui de baixo. Ok? Então, olha só. Eu vou parar por aqui agora, nessa aula. E na próxima aula, nós vamos continuar fazendo as atividades de balanceamento. Combinado? Então, ó, estudem bastante, repitam os exercícios. Só com a prática a gente vai conseguir acertar, tá bom? Beijo grande para vocês. Até a próxima aula.